Vamos primeiro para a questão da nota do Corinthians e eu vou explicar o que está acontecendo em relação a patrocinadora Esporte da Sorte. Nota oficial do Corinthians: Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esporte da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimento sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição. E aí eu quero falar o seguinte para vocês. A regulamentação da Esporte da Sorte, assim como todas as bets, era estipulado para o final do ano, né? 1º de janeiro de 2025, certo? Só que aí lançaram uma portaria. Essa portaria modificou algum dos trâmites. Quais são os trâmites? 150 dias, você tinha uma data que era em 20 de agosto para você entregar sua documentação, primeiramente, 20 de agosto. E você tem 150 dias a partir daquela data, para que você pudesse continuar sua operação no país. Tá? Então você tinha 150 dias para fazer isso com as documentações entregues ao governo federal, porque eles teriam tempo de analisar se estava tudo certinho, correto, entre outras coisas. E depois tinha 17 de setembro para fazer a outra documentação e você teria os mesmos 150 dias, aí alargando um pouquinho esse período. Recentemente, o governo federal fez o quê? Apresentou uma lista de todas as bets que estariam regulares, já antecipadamente com todas as verificações da sua documentação. E quem não estivesse nessas listas, o governo disse, olha, é o seguinte, quem não tiver na lista vai sair de atuação no país. Ou seja, você entrega a documentação, está regular, segue até 25, porque é naquela data que você tem que estar com a documentação toda entregue, analisada pelo governo, definida pelo governo, e aí você vai estar sua regularização feita e não tem problema, mas você vai poder atuar. Ou seja, manteria a BET em funcionamento independentemente do prazo de 1º de janeiro. Mas, o que acontece? A Esporte da Sorte e a VaideBet, nossa antiga patrocinadora, não apareceram nessa tal lista para a regularidade. E o governo federal, né, decidiu que dia 11 de outubro elas serão apagadas do país. Como é apagadas do país? A Anatel vai bloquear a Esporte da Sorte no país, como acontece no X. Você só vai conseguir acesso à Esporte da Sorte através de VPN. Caso contrário, você não vai ter acesso através do seu regular navegador. E aí, todos os consumidores que têm dinheiros empregados nessas bets têm até o dia 10 para simplesmente retirar esses valores. Caso contrário, elas vão estar, o seu dinheiro vai ficar retido no entendimento do governo, né? Porque, né, vai ser bloqueado o site em si, né? Mas o que eu posso falar sobre isso? Se você entregou a documentação requerida pelo governo e está dentro daquele prazo do dia 20 de agosto ou 17 de setembro, entregando e efetivamente deixando ao crivo do governo federal qualquer tipo de situação, você entra numa regularidade parcial, administrativa, porque o seu protocolo está lá e você deveria ficar nessa lista. Houve uma atualização da lista inicial e a VaideBet conseguiu, na segunda lista, a regularização estadual, certo? E aí, o que acontece? Entrou com ação na justiça, é o que eu falo para vocês, em razão dessas movimentações incorretas do governo, né? Você não pode antecipar qualquer tipo de julgamento se a empresa te entrega toda a documentação. Então, o que acontece? Vou passar aqui para vocês um trecho de uma notícia que acabou de sair hoje à tarde, né? Ex-Corinthians, falam do ex-Corinthians, né? Poderia ser VaideBet, né? Mas ex-Corinthians
porque tem que chamar a atenção do Corinthians. VaidBet pode operar no Brasil após liminar. Ex-patrocinadora do Corinthians, a VaidBet pode operar no Brasil após uma liminar. O que aconteceu? A VaidBet está liberada após liminar obtida pela LOTERJ, Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro, na Justiça Federal do Distrito Federal. O órgão é responsável pela administração e fiscalização de jogos de loteria e apostas no Estado. A liberação para atuação, porém, não é definitiva. A VaidBet ainda não conseguiu autorização do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que todas as casas de apostas, as permitidas e as bloqueadas, podem funcionar até o dia 10. O bloqueio ocorrerá dia 11. A LOTERJ alega que a decisão vigora em âmbito nacional. Fernando Haddad pretende cassar essa liminar obtida pela loteria nos próximos dias. Até agora, a VaidBet ainda espera a liberação nacional. O Ministério da Fazenda até aqui acata a liminar. Eu acredito que nós vamos conseguir caçar a liminar, porque não faz muito sentido um Estado ter uma loteria nacional. Ele tem estadual. A previsão legal, inclusive, a jurisprudência a respeito, se tiver atuação nacional em cada estado, aí você vai realmente criar uma situação que não condiz com o texto constitucional. A VaidBet informa que, mesmo após o credenciamento através da LOTERJ, mantém a solicitação de esclarecimentos e o pedido de retificação do Ministério da Fazenda. A empresa protocolou o requerimento em 19 de agosto, no SIGAP, e apresentou a indicação de suas marcas e domínios em 26 de setembro, dentro dos prazos estabelecidos. A VaidBet é alvo de uma investigação pela Polícia Civil de Pernambuco sobre o suposto esquema de jogo ilegal. Rosto da empresa, o cantor Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações. A VaidBet foi patrocinadora do Corinthians e rescindiu o contrato após possível esquema de laranja na intermediação do acordo. Bom, esse é um pedaço da história, né? Então, assim, como eu já disse sobre isso, as liminares devem ser concedidas àqueles que conseguirem demonstrar a fumaça do bom direito nas justiças federais do país, né, com a finalidade de atuarem, porque você está impedindo dessas empresas funcionarem, tendo em vista que os documentos são regulares, se eles comprovarem os requisitos, porque assim, existe um edital de comprovação desses documentos. Então, quando você tem esse edital, você apresenta ao governo federal, se você apresentar à justiça e a justiça vê que está regular dentro do edital e dentro do que você está verificando, você tem que ter a sua empresa regular até a deliberação final do Ministério da Fazenda. E aí, se o Ministério da Fazenda tiver uma negativa definitiva, você vai ter a possibilidade de ir na justiça para comprovar que estava regular. O Estado brasileiro não é superior ao que está no próprio edital que o Estado brasileiro define. Mas temos uma investigação sobre essa questão. Investigar não dá condão de você imputar, ou, neste caso, criminalizar a atividade sem que haja uma decisão final transitada em julgado, é o que, em tese, vigora nesse país, né? A presunção de inocência até que se prove o contrário, ou até o trânsito final, né, dos atos processuais. Neste aspecto, entendo que a Esporte da Sorte, que já se manifestou, não só uma, mas várias vezes, pedindo esclarecimento, o mesmo esclarecimento da VaidBet, o Esporte da Sorte está tentando fazer da mesma forma junto ao Ministério da Fazenda. Só que o Ministério da Fazenda não quer responder, porque as duas, em tese, não só ela, mas tem um Hells que está parecendo que patrocina o Curitiba na Série B, alguns desses atos não foram verificados. E você vai acabar prejudicando aqueles que têm dinheiro retido, aqueles que trabalham para a empresa, entre outras coisas. Se eventualmente for constatado, posteriormente à liberação, algum crime cometido e transitado, aí você pode cassar a liberação, porque é uma entidade criminosa que tem uma autorização do governo federal. Aí é um passo posterior e não anterior, certo? E o que vai acontecer se tiver a suspensão? O Corinthians emitiu sua nota, dizendo que está a par do que está acontecendo, pediu os esclarecimentos devidos à empresa. Teremos até o dia 10, dia 11, ele não pode ter mais a Esporte da Sorte na sua camisa, segundo alguns entendimentos de juristas em relação a você não pode expor algo que é ilegal, que não está regularmente nos trâmites legais da imprensa, do Estado brasileiro. Só que é aquela coisa,
Corinthians só joga dia 16 e 17, então tem um prazo alargado a partir do momento em que tiver essa condição. Só que o Corinthians se cercou de uma situação, as garantias bancárias e também uma multa multimilionária. O Corinthians tem a receber em torno de 100 milhões em caso de rompimento da Esporte da Sorte nessas condições. O que já se cercaria, em tese, dos valores estabelecidos pelo Memphis nos próximos 2 anos. Hoje a empresa está absolutamente regular com os valores pagos ao Corinthians. Então, possivelmente, logo vai ter ali a condição de o Corinthians pagou os seus débitos com os jogadores nesse mês. E aí todo mundo está querendo saber se vai romper ou não vai romper. E se romper, o Corinthians vai ter 100 milhões e vai ter que procurar mais uma Master logo. Acho muito difícil isso acontecer nos próximos tempos, entendendo que é uma atividade de grande rentabilidade, é uma empresa que não atua só no Corinthians, atua em outras empresas. O Atlético Paranaense, por outro lado, pediu a suspensão porque vai ter que aguardar os trâmites dos próximos passos, certo? Então, evidentemente, teremos que aguardar. O Atlético Paranaense se cercou dessa situação, pode ser inclusive prejudicial em algum momento, né? Porque você está tirando do seu peito, você deixa de receber, certo? Se você recebeu em cima de uma possibilidade futura, então você vai ter que compor esse contrato posteriormente. Mas, em âmbito geral, a gente tem que aguardar os próximos passos. Não é fácil, não é uma situação que tem uma definição concreta, porque a gente está lidando com o governo federal, estamos lidando com a justiça hoje muito, né, pouco técnica, mas ainda temos muitos técnicos em todos os lugares, alguns não tão técnicos ainda, mas espero que tudo se resolva para o bem ou para o mal, que tenha uma resolução técnica, é o que eu espero sobre isso, mas tecnicamente falando, se ele comprovar a entrega da documentação, vai acabar recebendo até uma liminar similar ao que teve a Vaidbet. E aí, vamos ter a regularidade até o julgamento final.